conversar agora com o vereador pelo Partido Verde, André Fraga. Boa tarde, André. Boa noite já. Boa tarde, Chico. Boa noite. Boa tarde, boa noite, Chico. Abraão, James, Cristiano, enfim, todo mundo está nos ouvindo. É seu primeiro mandato como vereador, André? Primeira Você vez já aí estava aí, debutando. você já estava na gestão, ficou muitos anos com um trabalho incrível que foi feito e com isso conseguiu se eleger com justiça. Parabéns. André, eu sei que você está com um Obrigado. projeto de lei. E antes da gente falar desse projeto, eu quero botar um trechinho aqui da fala do nosso presidente para você ouvir. Depois a gente fala do projeto seu. Bota aí, Jefferson. Diz não a PL 399. O que é essa PL? A maconha. Não podemos liberar. Isso é do parlamento chegar para mim, Veto. Engraçado, maconha pode, cloroquina não pode. Eu saí de casa tomei ivermectina, saí de casa com ivermectina. Vereador. Mas, na verdade, há uma mistificação desse tema, né, Chico? Na verdade, a planta, de fato, é a mesma planta que a gente chama de maconha, né? Mas o remédio que é produzido, por exemplo, é um remédio que resolve muitos problemas, deixa a vida das pessoas muito melhor e não bate onda, diríamos assim. Não é maconha para ficar doidão. Não tem os Né? efeitos Apenas um psicoativos, remédio. né? Agora, vereador, a maconha, a planta em si, né? Tem outras funções que não só as medicinais, como também para a indústria têxtil, né? O cânhamo Sem em dúvida. si também é muito utilizado, não é? Com certeza. Antigamente as caravelas, né, Chico, eram feitas da fibra de cânhamo, né? Então, nós todos estamos aqui hoje na América em função da maconha, assim, a gente pode até dizer assim, diríamos, de maneira genérica, né? Porque as caravelas eram feitas dessa fibra. Então, tem uma larga aplicação na indústria, né? E agora, mais recentemente, com a autorização para que países, laboratórios possam fazer pesquisas com o uso da cannabis, você começa a identificar uma série de doenças, de efeitos colaterais que são atenuados, doenças que são resolvidas, curadas com o uso do óleo que é produzido a partir dessa planta. E é um absurdo que a gente, né, seja tão preconceituoso em função apenas de uma planta. É uma planta. Vereador, eu queria que você explicasse um pouquinho o seu projeto de lei, em que se consiste. Eu sei que esse uso medicinal, eu acho que é do CBD, no canabidiol, conhecido como CBD, ele já tem aprovação no país. Eu sei que já tem alguns casos de permissão, eu não sei se eles estão sustentados por liminares ou se existe alguma lei que permita. Como é que é feito esse processo hoje e qual é a sua proposta? Hoje, Chico, existe uma associação no Brasil, né, que é a Abrace, que ela se sustenta, de fato, a partir de uma liminar e que consegue produzir o óleo a partir dos seus associados. Então, você se associa à Abrace, a Abrace, então, produz o óleo, ela planta e produz esse óleo e vende aos associados. Então, o modelo associativo que ela consegue isso a partir de uma liminar. Por outro lado, muitos cidadãos, pessoas individualmente, têm conseguido também liminares e habeas corpus para poder plantar em sua residência com objetivos medicinais, né? Então, sempre com esses objetivos. E, em paralelo, cada vez mais laboratórios, e agora a Fiocruz foi autorizado pela Anvisa a promover pesquisa. Então, você tem a promoção de pesquisa por universidades, laboratórios, agora pela Fiocruz. Mas, na prática, se você tem algum tipo de... Se o médico receita para você o óleo e você não consegue, a partir dessas opções, você tem também a possibilidade de importar esse óleo. Então, todas essas alternativas, elas, em função da pequena escala, elas se transformam em alternativas relativamente caras, né? Então, você tem óleos aí que custam entre 100, 150 até 300 e pouco, já depende da origem, de onde vem, qual a concentração, qual para que na prática o objetivo desse remédio. Então, é algo caro. Então, o nosso projeto de lei propõe que o SUS, aqui na nossa cidade, promova a entrega desse medicamento, né, que promove, então, a disponibilização desse medicamento para quem, de fato, precisa. A gente tem um caso, por exemplo, hoje,
na sessão, estava batendo um papo com o vereador Daniel Alves, ele foi, né, o chefe de gabinete da Secretaria de Saúde, ele comentou que recebeu um grupo de mães, por exemplo, de microcefalia, pessoas que tinham muitos desafios do ponto de vista de dinheiro, né, pessoas pobres, e que procuraram a Secretaria de Saúde e falaram, poxa, a gente queria ouvir vocês, queria ver, porque a gente está lendo, está vendo que o CBD permite com que meu filho, minha filha, não tenha mais convulsões. E esse é um grande efeito colateral, um grande problema das crianças com microcefalia. Então, veja que há uma grande demanda, uma grande necessidade para esse medicamento, e a gente está apresentando esse projeto. Tenho conversado com os colegas vereadores e cada vez mais tenho conseguido angariar apoios aí para que a gente possa aprovar esse projeto. Agora, como é que versa essa questão do federal com municipal? Quem é que tem o domínio sobre essa questão? O domínio para você permitir ou não é o governo federal. Tem esse PL aí que, inclusive, o cidadão aí falou esse monte de besteira, né? Que está hoje em discussão na Câmara de Deputados para que você consiga aí avançar ainda mais na política pública de medicamento à base de cannabis. Mas o município, ele pode, inclusive já existe um exemplo de Goiânia, que acabou de aprovar uma lei também nesse sentido, inclusive a nossa lei foi inspirada na lei de Goiânia, porque você, por exemplo, se você, Chico, eventualmente quiser e o médico receitar para alguém, você pode comprar, você só vai ter um processo mais burocrático do que ir na farmácia hoje, né? Qualquer outro medicamento, você vai na farmácia com a receita e compra. Nesse caso, você tem que ir solicitar uma autorização na Anvisa, a Anvisa vai lhe dizer, aí você tem que ver se você vai importar, se você vai comprar na praça. E na prática, Chico, hoje, eu vou chutar aqui, tá? Mas eu acredito que 70%, 50%, 60% das pessoas que fazem uso de CBD usam de forma ilegal. Existe muita gente usando, mas importando de forma ilegal, até produzindo de maneira ilegal. Porque há, de fato, uma demanda para... porque você pega o mal de Parkinson, você tem Alzheimer, você tem autismo, você tem depressão, né, efeitos do câncer por conta dos tratamentos de radioterapia e quimioterapia. E tem um outro ponto ainda, né, que eu descobri recentemente, que muitos PETs são tratados, inclusive, com CBD. Então, o município ele pode fornecer para as pessoas que tenham receita, desde que ele monte esse processo burocrático para adquirir o medicamento. E, por outro lado, Chico, também é uma forma de nós falarmos sobre o tema, pressionarmos, mostrarmos que há uma demanda grande para que cada vez mais outras cidades promovam, a gente vai mudando a legislação estadual, vai mudando a legislação federal, para que a gente mostre que o preconceito não pode ter vez nesse tema. Daniele quer te fazer uma pergunta que está aqui conosco. Olá, vereador, boa noite. Boa noite, Daniele. Ainda estamos muito distantes, ao que parece, até mesmo pelas reações do nosso presidente ao tema. Para além do uso medicinal, o senhor acha que esse projeto de lei pode abrir aí um espaço para a gente conseguir aprofundar de fato a relação das drogas com a sociedade? Veja, é importante separar bem, sabe, Daniel? Então, assim, o projeto de lei ele é muito focado no medicamento, tá? Então, uma coisa é bem diferente da outra. Mas se você me perguntar a minha opinião sobre a pauta de relacionamento do cidadão, do Brasil, da sociedade com as drogas, eu acho que é uma relação hipócrita, né? A gente sabe que o cidadão, de forma geral, ele consome uma série de produtos psicoativos, inclusive o álcool, né? Inclusive drogas. Você pegar, por exemplo, tem uma história muito interessante que a gente teve acesso de uma família que a mãe procurou o médico querendo que o médico receitasse o CBD. Aí a médica, ela tem uma mulher, a médica falou assim, não, que nada, sua filha vai tomar maconha, que nada, não sei o quê. Só que a criança estava tomando tanto remédio, mas tanto remédio, que ela já estava praticamente entrando com o rim em falência, um dos rins. Então, a médica preferia dar um monte de remédio, né, que ia tirar o rim de uma criança do que optar por CBD. Ela procurou uma outra médica, a outra médica receitou para ela e ela conseguiu ter a solução do problema, dos problemas que a filha tinha e continuou com o rim. Se você pegar o exemplo de quem tem depressão, por exemplo, o que é tomar um medicamento de tarja preta? Né? O que é isso em comparação ao medicamento como um óleo de CBD? Agora, se você perguntar também
Então, essa relação das drogas, que eu acho que é uma relação hipócrita e equivocada que a sociedade traz. Então, se você me perguntar qual a sua opinião, eu acho que sim, nós deveríamos olhar, por exemplo, do Uruguai, por exemplo, de alguns países europeus também que já vem avançando, né, para os Estados Unidos de forma geral. Eu acho que o produto psicoativo, um produto como uma que a gente chama de droga, ele poderia estar gerando muito imposto que poderia ser aplicado em educação, como hoje se faz em boa parte dos Estados Unidos, que legalizaram o consumo de maconha especificamente e estão aplicando todo o imposto que eles arrecadam, e que é muito imposto, no sistema educacional. Então, isso, para mim, é muito mais interessante do que a gente tentar fazer uma guerra às drogas, como é feita hoje, de maneira que a gente só vê isso aí, né? 29 pessoas morreram recentemente no Rio de Janeiro. A gente tem casos aqui em Salvador também que não, a gente não precisa ir muito longe. Então, eu penso que o nosso modelo está falido e eu penso que talvez possa ser que essa seja uma porta de entrada para essa discussão, mas é importante separar, né? Medicamento e uso recreativo de produtos psicoativos. André, boa noite. James falando agora. Diga, James. A atriz Cláudia Rodrigues, que sofre de esclerose múltipla e tem sido uma das grandes defensoras do uso do canabidiol como medicamento, né? No Brasil inteiro, inclusive teve aqui em Salvador há não muito tempo, fazendo palestras a respeito desse assunto. Ou seja, a minha pergunta é a seguinte: esses exemplos, o alistamento, digamos assim, a vinculação de pessoas famosas, de personalidades nessa campanha, você acredita que ajuda ao seu projeto? E, em geral, ao Brasil entender melhor a essa questão? Com certeza, James. Pessoas conhecidas, né, que têm um impacto, uma influência grande na opinião pública, na sociedade, elas ajudam a mostrar que, mais uma vez, né, é um medicamento, né? Porque quando a gente fala de maconha, a maconha ela é revestida de um preconceito muito grande, de uma série de tabus, né, de ideias pré-concebidas. Então, quando alguém conhecido vem e mostra que ela faz uso de um medicamento, que aquele medicamento resolve uma parte significativa dos problemas que ela enfrenta, são histórias assim, James, que você de fato se emociona. Hoje, inclusive, teve na sessão, né, teve um murro lá, o deputado foi lá, deu um murro no outro, um negócio. Essa galera aí realmente está perdendo a linha, né, eles não conseguem argumentar. Mas teve um depoimento na comissão hoje, não sei se alguém viu, de um deputado que falou sobre isso, que ele pediu, por exemplo, para a filha voltou da escola para desenhar a família e desenhou a mãe deitada na cama. Por quê? Porque ela conhecia a mãe deitada durante muito tempo, a mãe só ficou deitada por conta do tratamento de câncer. Depois que ela começou a fazer uso do CBD, a mãe tem outra vida. E são milhares de histórias iguais. Gente que não saía da cama, gente que não saía de casa com convulsão, gente que não conseguia fazer nada. E depois de 2 gotas de um óleo, a vida muda, né? Eu lembro muito daquele filme um dos filmes que mais me emocionou no início da minha vida, que foi O Óleo de Lorenzo, né, que um pai conseguiu encontrar uma solução para um problema do filho, uma história real. E eu vejo muito parecido, assim, muitas histórias muito próximas. Claro que não são os pais que estão descobrindo esse óleo, mas cada vez mais, de certa forma, sim, eles estão descobrindo as possibilidades da maconha. Quando eu falo da maconha, vem aquele primeiro impacto, né? Ele fala, mas a gente vai tomar maconha, e depois eles começam a entender que não é maconha, na verdade é o óleo produzido da mesma planta que as pessoas usam para fumar e, eventualmente, ter ali um barato, né? Agora, falando ainda nessa disputa política em torno da cannabis, né, do princípio ativo, ou do cânhamo, você, no início da entrevista, citou, por exemplo, a confecção das velas, das caravelas que descobriram a América. Eu acho que até que foi por isso que Colombo saiu sem saber de onde estava e voltou sem saber onde tivera, né? Não sei se por isso, mas enfim. Nessa disputa política toda, tem muita gente que diz que um lobby contrário à liberação da exploração das outras propriedades da cannabis, que não recreativa, seria da indústria do algodão, já que o cânhamo tem utilidades assim
fazer tecido, a gente já tem, sobretudo fora do Brasil, tênis, camiseta e tal. Você está começando sua vida legislativa aí. Você acredita nesse tipo de coisa, nesse tipo de pressão de determinados setores econômicos muito poderosos, atrapalhando uma discussão usando um pretexto moral? Com certeza, né, James? A gente sabe que a sociedade ela é feita de interesses, muitos deles legítimos, e as pessoas fazem lobbies e se articulam com os atores, né, que de alguma maneira também estão em espaços de decisão. Então, é claro que... Agora, eu veria esse lobby como um lobby equivocado, né? Veja, o Brasil tem tudo que é necessário, né, de certa forma, para se transformar numa grande potência da cannabis. Se a gente olhar, por exemplo, o nosso solo, o nosso clima, né, você tem, inclusive, no Nordeste, infelizmente, hoje, um lugar chamado Polígono da Maconha, né, porque é uma área de solo e clima adequados para a produção, poderia estar produzindo, gerando emprego, renda, imposto, transformando a vida das pessoas, né? Inclusive fica no semiárido, uma região que a gente vira e mexe, fica discutindo modelos de desenvolvimento para aquela região que tem ali os desafios da precipitação, né? De chuva, de água, etc. Então, é claro que sim, existem grupos de poder, grupos econômicos, grupos de pressão, grupos também que trazem essa perspectiva moral, né? Então, né, sejam grupos religiosos e etc. Mas, por outro lado, eu acho equivocadíssimo. Então, se o grupo é econômico, ele devia olhar isso como uma grande oportunidade de ganhar dinheiro, né? Imagina quanto não está se transformando em dinheiro a produção desse tipo de remédio em outros países. A gente está importando, as pessoas que estão boa parte do que consome aqui de CBD é importado. A gente podia estar transformando isso em imposto, podia estar transformando isso em emprego, podia estar transformando isso em negócio. Então, eu penso que é um lobby equivocado, né, esse lobby da indústria do algodão. Inclusive, aqui no Oeste tem muito algodão, poderia também estar plantando muita maconha, né? Vereador André Fraga, muito obrigado aqui pela sua participação. Já tinha tempo aí, do começo da gestão, a gente não tinha conversado ainda, mas foi bom, vamos conversar mais vezes, viu? Beleza, obrigado, Chico, obrigado, James, obrigado, Cris, obrigado a todo mundo, Dani aí, Abraão. Um abraço, tamo junto. Um abraço. Bom trabalho aí, vereador André Fraga, do Partido Verde.